Afinal, como e por que a sociologia nasce? Quais relações dela com a filosofia, com a história, com o contexto social? Enfim, eu sou o Feliz Molinari e esse é o A Filosofia Explica de hoje. Muita gente tem dúvida e curiosidade para saber como a sociologia surgiu. E isso, de fato, é importante. Afinal, entender como a sociologia surge nos ajuda também a entender o que ela é, o objeto, seus objetos de estudo e, obviamente, para quem está no ensino médio, é importantíssimo também para questões de vestibular, né? Pode cair no Enem ali o contexto do surgimento da sociologia. Mas não é só para quem está no ensino médio ou quem vai fazer o Enem que isso é importante. Também na faculdade ali é importante ter uma visão sobre o surgimento da sociologia para você entender melhor quais são os seus propósitos. Mas para além disso, se você não é nem da faculdade, nem vai fazer Enem, só para saber realmente entender o nascimento da sociologia já é interessante para você ver como que a sociologia ela nasce também de uma construção histórica muito interessante. Eu diria que ela é uma filha do pensamento filosófico, né, bem mais nova do que a filosofia, né? A sociologia vai surgir no século XIX, a filosofia é bem mais antiga, surge ali na Grécia no século V a.C., mas enfim, entender esse contexto é bem interessante. Então, o objetivo desse vídeo é, obviamente, explicar um pouco desse contexto do surgimento da sociologia no século XIX e também as suas nuances, né? Os seus detalhes, as suas características, o porquê ela nasce naquele contexto. Mas antes de explicar, antes da gente ir direto ao ponto, eu já convido a você. Caso você tenha alguma dúvida, alguma sugestão de vídeo, você pode deixar aqui nos comentários. Ou então ir lá no meu Instagram. Lá a gente pode conversar de forma mais direta, mais livre, mais espontânea. Enfim, é isso. Chega de papo. Bora explicar o surgimento da sociologia. A primeira coisa que a gente tem que entender é que a sociologia ela nasce dentro do espectro capitalista. Isso, agora eu não entendi nada. Simples, ela é fruto da sociedade capitalista. No século XIX, ali na Europa, o sistema capitalista já estava incorporado na sociedade, então ela nasce um pouco dessa tendência. Tanto que as primeiras análises sociológicas vão ser sobre a sociedade capitalista. Mas algo mais importante, eu julgo, do que isso. E se a gente parar para entender, há toda uma era de revoluções acontecendo desde o século XVI, XVII até o século XIX. Nós temos ali a quebra da Idade Média, o começo da modernidade, da Revolução Científica e, por consequência, também da Revolução Industrial, que vai ali também dar uma outra aceleração ao mundo europeu. Também temos a Revolução Francesa com novos ideais, a questão iluminista. E eu diria que é do iluminismo e da corrente ali, do avanço da ciência, desse espírito científico que nasce a sociologia. Por que você está falando isso, Felício? Simples. Se a gente parar para pensar, as ciências avançaram muito, a sociedade estava em constante mudança. E não só as ciências, por exemplo, a física avançou muito. E aí, obviamente, alguns teóricos pensaram, afinal, será que não seria interessante pensar num método, assim como para a física, também para analisar a sociedade? E é isso que é a sociologia. Ela nasce com esse ímpeto. O ímpeto da gente tentar analisar a sociedade de forma científica. Então, esse espírito de evolução científica, esse espírito que nos traz aí com um avanço científico, essa ideia científica muito forte, ele está lá no nascimento da sociologia também. Então, a sociologia surge no século XIX porque a gente normalmente lida com o século XIX como um apogeu do espírito científico. Então, como a ciência tinha avançado muito nos últimos séculos, então um teórico, um dos primeiros, né, o pioneiro da sociologia, que é o Auguste Comte, ele tenta aplicar os métodos da ciência experimental, natural, à sociedade. Criar um método para analisar a sociedade para uma área que não existia sociologia ainda, ele chamou de física social. Então a física social vai ser aquilo que futuramente vai desembocar na sociologia. E o que tem de mais nesse contexto? É interessante notar que a sociologia ela surge com bastante cara científica. Por exemplo, se a gente pega a ciência natural, a gente vê que ela é bastante, digamos, independente, mas não independente, não tem influência, né? Ela é bastante neutra. Então, você ainda acredita se, por exemplo, se eu sou vascaíno ou flamenguista, se eu sou de esquerda ou de direita, se eu sou ateu ou religioso, isso nada vai influenciar nos meus resultados no laboratório, correto? Então, acreditava-se ali, naquele momento,
que a sociologia, ou seja, a análise da sociedade, também poderia ser feita de forma isenta, de forma neutra. Isso era o que acreditava o Auguste Comte, né? E isso também era o que acreditava uma ou outra pessoa que foi influenciada por Auguste Comte, que é o Émile Durkheim. Ambos acreditavam que era possível analisar a sociedade de forma neutra, assim como faz a física, assim como faz a química e tudo mais. Mas é bem interessante da gente pensar que, olha, uma coisa é você analisar uma barra de ferro, um elemento químico, agora analisar estruturas que você está dentro delas, por exemplo, analisar o que é a família, analisar a sociedade que você já está nela, é muito complicado. Então há uma dificuldade aí de separar sujeito e objeto. E então começa-se desde sempre uma briga sobre qual seria o método da sociologia, como estudar os fatos e os fenômenos sociais, como deveria ser isso, é possível ou não a isenção, como fazer. Então, a sociologia ela surge deste ímpeto, mas logo logo ela vai sofrer várias críticas. Uma das críticas, por exemplo, vem deste cara aqui, do Marx, que também é um dos pais da sociologia. Lembrando que, ó, aqui tem dois pais, está faltando aqui só um, que é o Weber, né? Considerados os três pais da sociologia. Durkheim, Marx e Weber. O Comte um pouquinho antes, né? Com esse espírito científico. Mas, enfim, é isso. É interessante notar, então, que a sociologia nasce ali no século XIX como a tentativa metodológica de elaborar um método para entender outras culturas, entender as nossas ferramentas da sociedade. E isso vai, obviamente, ser evoluído, vai chegar até hoje. A gente não só estuda outras sociedades, a gente estuda outros fenômenos, a gente estuda, por exemplo, a questão do trabalho, a gente estuda a questão das minorias, dos guetos, dos índios, enfim, das mulheres. Vários estudos sociológicos são feitos para entender esses fenômenos sociais, né, esses fatos sociais, a vida em sociedade. Claro que com muita diferença de um sociólogo para outro. E por que você deveria entender, então, esse contexto? Para saber que essa visão muito científica da sociologia ela é um pouco ultrapassada, mas também para entender que existem várias correntes sociológicas diferentes. Então, assim como existe na filosofia, não existe uma resposta única, existem várias correntes filosóficas, na sociologia a gente também vai ter. Então, não ache que a sociologia vai te dar certeza de tudo. A gente vai ter várias análises ali sociológicas diferentes, mas elas nos ajudam muito a entender não só a nossa sociedade, também como a nossa vida, comparar sociedades diferentes, distintas, enfim, faz a gente repensar vários papéis, funções e fatos sociais nos quais e aos quais a gente está completamente imbuído. Mas enfim, é isso. Então esse vídeo aqui é só para explicar o porquê que a sociologia nasce, qual é o espírito que fez ela nascer. E, obviamente, a ideia de fato social, de Comte, de Marx, isso tudo são temas para outros vídeos, senão esse aqui ficaria muito longo. Mas se você gostou desse vídeo, já te peço para você curtir e se inscrever no nosso canal, pois toda semana nós temos aqui 2 vídeos novos para você. E é isso, espero que você tenha gostado. Tchau, tchau, até a próxima.